E fala galerinha do YouTube, estamos aqui no novo canal, continuando com nossos vídeos do Friday. Já vão dando inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos que me ajudam. Mulher Maravilha e Arqueiro Verde vão ficar em cota. Aquaman vai para Atlântida tentar encontrar algo nos arquivos Atlânticos. Enquanto Lanterna Verde serve da aeronáutica para encontrar uma bateria de recarga para o seu amigo. Só que quando esse Lanterna do universo alternativo surge ali, ele encontra o Cyborg e a Ravena torturando o exterminador do universo de injustiça, depois que ele roubou os planos da caixa materna. Isso na tentativa de forçá-lo a integrar o regime do Alto Conselheiro, o regime do Superman. O Lanterna Verde não vai permitir que uma tortura continue acontecendo, então entra em combate com Ravena e com o Cyborg, liberando o exterminador em seguida. Mas antes de entender realmente o que está acontecendo, ele é contactado pela Mulher Maravilha, dizendo que Sinestro está em volta. Tem que ficar longe, gente. Imediatamente, o Lanterna Verde volta pra lá, agora com seu anel recarregado, e encontra o seu inimigo nesse universo de injustiça, lutando contra os seus companheiros. O Lanterna Verde entra num combate contra Sinestro e o derrota. Mas o mais bizarro é quando o Lanterna Verde do universo alternativo é confrontado por Hal Jordan, agora como Lanterna Amarelo do universo de injustiça. As contrapartes lutam e o Lanterna Verde supera o Lanterna Amarelo. Deixando o local, os três heróis do universo alternativo, Mulher Maravilha, Arqueiro Verde e Lanterna Verde, são encontrados pelo responsável por levá-los até ali, o Batman de Injustiça. Enquanto isso acontecia, o Aquaman do universo alternativo vai até a Atlântida tentar encontrar algo. E nos arquivos do seu descobre o que aconteceu nesses 5 anos. Ele descobre como o Superman se tornou um tirano e como o Aquaman de Injustiça foi obrigado a assinar um tratado que daria ao Homem de Aço acesso a todo o exército atlântico. Ali, o Flash e o Shazam desse mundo estão esperando o Aquaman para uma reunião onde receberiam o tratado assinado. Mas esse Aquaman do universo alternativo não permitiria alguém controlar o seu povo. Desse jeito, ele entra em combate com os dois, e logo em seguida, o próprio Aquaman de Injustiça surge ali. E eles têm um conflito entre o universo alternativo, sem entender, questiona como esse outro simplesmente deu o seu reino para alguém da superfície. Isso inicia uma luta entre as contrapartes, onde o Rei dos Mares do universo alternativo vence. Nesse momento, Ares, o deus da guerra, surge ali. Ele estava de volta depois de ter sido prisioneiro em Apocalipse. Ele conseguiu fugir de Darkseid e estava de volta na Terra, porque ele estava enfraquecido pela falta de conflito depois que o Superman acabou com as guerras e destruiu todo o armamento mundial. O surgimento desses seres de outro universo era um alívio para ele, e que o conflito seria revivido. Assim, ele envia Aquaman até a presença dos seus outros companheiros, que estavam com a insurgência agora, a resistência do Batman. Ali, o Homem-Morcego de Injustiça lhes conta sobre as pílulas de superforça, e como alguns dos antigos heróis apoiam o Superman porque foram coagidos ou porque têm medo. Só que ele não foi o único que sobrou. Lex Luthor estava com ele. Os heróis se espantam em ver a figura de um vilão ali. Mas no universo de Injustiça, Lex não era um criminoso. Ele era um agente duplo que trabalhava ao lado do Batman, mas infiltrado no regime do Superman. O Batman então explica por que trouxe aqueles heróis até ali. Ele tem uma mega arma de kryptonita na Batcaverna e precisava do DNA daqueles 4 especificamente: Mulher Maravilha, Arqueiro Verde, Lanterna Verde e Aquaman. Porque quando ele a construiu, ele não queria tomar a decisão sozinho de usá-la. E nesse mundo, o Arqueiro Verde estava morto. O Aquaman estava fora do combate. Enquanto Hal Jordan e Mulher Maravilha eram aliados do Superman. A sua intenção não era matar o Homem de Aço, e sim incapacitá-lo. E a presença deles ali era a sua última opção. Enquanto isso, Eu Hal vou morrer. Jordan tinha recuperado a consciência e Ih, eu tô falando coisas Superman meio sem sobre sentido. Aí, foi mal pra eu não estar falando. Então, o Homem de Aço ordena que eles sejam encontrados.
Em Gotham, o Coringa do universo alternativo tenta fazer um reconhecimento do local, mas ele estava sendo perseguido pelo Batman do seu universo. Os dois têm combate, mas são encontrados pelo regime por Hal Jordan e Mulher Gavião. O Coringa se esconde, mas o Batman é capturado. Ele é mantido preso e levado até o Superman. Mas o Homem de Aço percebe que aquele não é o seu Batman. É uma das duplicadas do outro universo. Enquanto isso, o Coringa é encontrado pela Arlequina e reconhece o seu pudinzinho. Ela leva o vilão até um novo grupo de adoradores do palhaço do crime que tinha surgido em Gotham. Mas essa reunião é interrompida por um ataque do regime liderado pelo asa noturna Damian Wayne e pela Mulher Gavião. Com a pílula de super força que a Arlequina lhe dá, o Coringa sobrevive aos ataques. Até que o Batman e a Resistência com os heróis do outro universo aparecem e Harley lhe enviam um sinal. O combate termina e o Batman de Injustiça se revolta ao ver aquele Coringa ali. E ele questiona a injustiça do outro lado. E por isso, ele é levado para uma prisão da Resistência. Depois disso, o grupo parte para se encontrar na mansão para chegar até a Batcaverna, onde podem liberar a arma de Kryptonita agora. E depois de enfrentar alguns comandados da Resistência, como Nevasca e Solomon Grundy, os 5 heróis conseguem chegar até o esconderijo e recuperar a arma necessária para o conflito final. O problema é que nesse instante, o regime é acionado e Mulher Maravilha com o Adão Negro surgem ali. A batalha contra o Adão é problemática, porque os seus poderes eletrocutam alguns integrantes da Resistência e partes da Batcaverna, afetando aquela maleta. A Kryptonita ainda estava intacta, mas a arma em si tinha sido danificada. Enquanto tudo isso acontecia, no universo alternativo, o Superman, o Flash e o Cyborg estão tentando entender o que houve com seus companheiros da Liga da Justiça. Droga, eu vou ter que ir pra ali uma hora ou outra. O Cyborg conseguiu encontrá-los em outro universo. E com a esteira cósmica do Flash, eles seriam capazes de puxá-los de volta. Mas algo dá errado. E em vez de recuperar a Liga, a esteira envia o Cyborg até o universo de Injustiça. Ali, ele surge na LexCorp, sem entender como funciona esse mundo. Então, ao ouvir o Exterminador e o Lex Luthor conversando sobre derrubar o Superman, ele entra na história. Só que logo depois de um breve conflito, os heróis da Resistência aparecem e percebem que aquele é o Cyborg do universo alternativo. E explicam tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, o Superman percebe ao encontrar traços de Kryptonita na Batcaverna o que o Homem Morcego estava tramando. E com isso, ele arma um plano. O Superman faz um anúncio público dizendo que capturou o Batman, o líder da Resistência, e ele será executado publicamente na Ilha Squad. Isso obriga os heróis a realizar uma missão de salvamento, mesmo sabendo que era tudo uma armadilha. Com o Cyborg ali, uma programação de holograma e consegue se infiltrar no satélite da Liga da Justiça para tomar o controle do sistema de teletransporte e assim resgatar o Batman do universo alternativo que estava preso. O problema acontece quando a Mulher Gato surge ali e desconfia que aquele não é o Cyborg verdadeiro. Os dois têm uma luta rápida, até que o Cyborg de Injustiça surge, atacando tecnologicamente o Cyborg do universo alternativo. Isso cria uma batalha intensa entre os dois, e por pouco, o Cyborg do universo alternativo finalmente vence. Desse jeito, ele toma controle do Exterminador de Injustiça o acompanha, já que ele está do lado da Resistência depois de ter sido torturado pelo regime. E ali, em outra parte do satélite, os dois encontram o Flash e o Shazam, e no meio da conversa entre eles, o Exterminador usa um truque para incapacitá-los. Matei um. Bem, mesmo que eu morri, eu tô feliz já que eu matei um. Destruindo o local vital para o Superman. Primeira do dia, gente. Sério, são 11. Já que eu fiquei em quinto lugar. Aqui, gente, outra partida. Depois disso, os três saem, mas são presos pelo próprio Superman no meio daquela enorme guerra que eles traíram. Só que antes de qualquer combate, os dois Batman e o Arqueiro Verde se jogam num precipício sem outra opção. Só que nesse momento, eles são teletransportados. Ele também tirou a família. Você não foi a arma. Agora, o Superman percebe que se tratava do teletransporte da Torre de Vigilância. Foi o Cyborg do universo alternativo que os recuperou.
mas o Superman quer capturá-los e voa o mais rápido que pode até a torre. Só que nesse instante, o tempo restante que o núcleo tinha acaba e a torre explode. Um pouco antes disso, na Lex, Lex Luthor tinha se preparado para o ataque final com a arma de Kryptonita que ele recuperou e adaptou a incorporando numa armadura feita por ele. Lex parte até Metrópolis, mas é avistado pelo Coringa que manda mísseis de um tanque do regime que roubou, assim, derrubando Lex. Ao chegar no solo, ele encontra então Arlequina e o Coringa, recém-tirados da prisão, e assim se inicia um combate. Lex luta pela Arlequina, que foi mandada pelo Coringa para pegar aquela armadura para ele. Então, quando ela perde, o Coringa diz que vai puni-la violentamente pelo seu fracasso. Lex a salva, derrotando o palhaço do crime. E assim, Harley percebe o erro que cometeu ao se aliar de novo ao seu pudinzinho. Lex segue seu caminho para Metrópolis e ajuda o Lanterna Verde numa luta contra Adão Negro e Mulher Gavião, acabando com seu disfarce de agente duplo. A gente, eu tô muito com vontade de falar. Agora sabe que ele é um traidor. Lex consegue derrotar os dois, mas é atacado de surpresa pelo Shazam, que surge naquele instante. Mas até ele acaba sendo derrotado. É nesse momento que Lex prepara sua arma de Kryptonita no mesmo instante que a torre de vigilância explode. Lex tudo terminaria e tinha que ser Lex, porque caso isso desse errado, o Batman não poderia morrer. Ele é a figura central. Todos cairiam. Assim, com a arma preparada e com o Superman na mira, pronto para... Pra tudo. O Shazam recupera a consciência e ataca Lex pelas costas com um choque, impedindo que ele atire. E nesse instante, ele recebe um golpe do Superman com toda a força. O impacto é imenso. O Superman fica furioso e descuidado por 5 anos. A sua paz é uma piada. Assim, com as próprias mãos, ele o sufoca até a morte. A chance que a resistência tinha se perde com a vida de Lex. Ao matar o seu considerado melhor amigo nesse universo, Superman ouve a humanidade ao seu redor e percebe o medo que todos têm dele. Assim, ele voa com raiva até a Fortaleza da Solidão. Ali, com os outros membros do regime presentes, ele diz que deu segurança a todos, que os protegeu e lhes deu a paz. E mesmo assim, ninguém aprecia isso. Então, como exemplo, ele vai destruir Gotham e Metrópolis para que o resto do mundo seja grato e pare de reclamar. E depois, ele vai encontrar o universo de onde vieram aquelas duplicatas e esse mundo vai pagar pela sua interferência. O Superman estava ficando cada vez mais insano. O Shazam, nesse momento, se opõe a essa ideia e vai contra o que o Superman está propondo. Eles deveriam ter limites. E no meio da discussão, quando ele diz que Lois nunca permitiria isso, o Superman, irritado, o pega pelo pescoço, o homem que acabou de salvá-lo da morte. Ele impede que o Shazam diga a palavra mágica e com os seus raios de calor, ele simplesmente o ataca e assim o Shazam morre. Ninguém é capaz de se opor ao poder desse homem de aço. Então o Superman ordena que todos se preparem para os ataques e assim todos saem dali, deixando Flash e Hal Jordan na sala principal. Com a execução do Shazam, o Flash vê que o regime foi longe demais e finalmente decide deixar o grupo do Superman. Mas Hal Jordan, que ficou ali com ele, tenta impedi-lo. Os dois ex-companheiros têm um combate e o Flash sai vitorioso.
partindo em direção até o grupo do Batman agora. No caminho, ele vê Sinestro reunindo as tropas do exército de Superman. E fazendo um desvio, o Flash desarma todos e enfrenta o próprio Sinestro. Depois de pará-lo, o Flash continua o seu caminho até encontrar a Resistência. Primeiro, ele é hostilizado pelo Arqueiro Verde, mas o Flash explica a ele aos outros os planos do Superman de destruir as duas cidades e invadir aquele outro mundo. Todos pretendem ajudar, mas o Batman de Injustiça diz que não. Ele os trouxe para pegar a arma de Kryptonita, e esse plano falhou. Eles deveriam voltar para o seu universo, em vez de se envolverem mais ainda numa guerra que não era deles. No seu universo, eles podem se preparar caso o Superman fosse até lá. Mas nesse momento, o Batman do universo alternativo tem outro plano. A única esperança de parar esse Superman é um outro Superman. Então a Resistência traria o Superman do universo alternativo para o universo de Injustiça. Um grupo de regime, mas os heróis como Mulher Maravilha Droga! bem. Só que logo depois disso, ela é teletransportada para aquele mundo. Foi Ares que a levou até ali, porque o Deus da Guerra não tô subindo muito, precisava gente. dessa diferença. Esse Superman ia escapar com essa loucura, mas evitando baixas. Eles devem parar os ataques primeiro, tirando todos que possam se machucar no caminho. Esse Homem de Aço era realmente um herói. Eu sei que não é a mesma coisa, mas é bom ter você de volta. A Resistência e o Regime iniciam uma guerra pelas ruas de Metrópolis. E assim, o Superman do universo alternativo parte atrás dos mais poderosos, parando primeiro o Adão Negro. Em seguida, ele é atacado por Sinestro, mas o Homem de Aço simplesmente resiste e tira o seu anel amarelo de uma vez. Isso acontece na frente de Hal Jordan, onde o Superman diz que essa é a sua única chance de fazer o que é certo. Assim, Hal tira e lhe entrega o seu anel amarelo também. Enquanto isso, a Mulher Maravilha do universo alternativo mantém um combate com o exército da Atlântida liderados pelo Aquaman de Injustiça. Desse jeito, o Superman parte para ajudar e derrota esse rei dos mares, fazendo todo o seu exército recuar. Mas logo em seguida, ele é atacado por um dos seus inimigos mais poderosos. O Apocalipse surge, controlado pelo regime. Para esse combate, ele precisa tirar o monstro do meio da cidade e o leva até a Fortaleza da Solidão. Ali, a luta se mostra como a mais complicada. Só que o Homem de Aço o supera, e ali mesmo ele o envia diretamente para a Zona Fantasma, acabando com o conflito. Então, depois de derrotar o Apocalipse, o próprio Superman surge na sua frente. O Superman de Injustiça diz que ele só tá punindo quem vai contra ele. Mas o Superman do universo alternativo diz que eles não são deuses. Eles não teria medo e nojo de quem ele se tornou. Ele tirou a liberdade do planeta e era hora de devolvê-la. A luta final então se inicia. Superman contra Superman. Tirano contra herói. O único que poderia trazer de volta a esperança era realmente quem mais a inspirava, o próprio Homem de Aço. Desse jeito, lutando por todo o mundo, o Superman do universo alternativo finalmente vence. Nesse momento, toda a Liga da Justiça do universo alternativo se reúne. Aquaman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Batman e Superman se juntam. Assim, acabando com o reinado do tirano Superman. Desse jeito, o resto do regime também cai. Alguns são levados como prisioneiros, como Damian. Outros se rendem, como o Flash. Todos deveriam pagar pelos seus atos. O Coringa do universo alternativo é devolvido à sua realidade pela Arlequina e pelo seu Batman. Sinestro e Hal Jordan são levados até os Guardiões do Universo para o seu julgamento. Mulher Maravilha é presa pelas próprias Amazonas. E Cyborg do universo alternativo presta suas últimas homenagens no túmulo de um dos poucos que se mantiveram como heróis nesse mundo, Lex Luthor.
Os heróis fizeram um governo de transição para que esse mundo fosse reerguido. Mas o Batman de Injustiça diz que isso deve ser feito sem a influência dos super seres. É o povo quem deveria ficar no seu próprio controle. O Superman do seu mundo será julgado, enquanto o Superman do universo alternativo reflete e diz que eles nunca sabem do que são realmente capazes. Talvez na situação que o outro esteve, ele também teria se tornado o mesmo. Mas pelo bem do seu mundo, o Batman de Injustiça espera que o Superman nunca descubra se isso realmente aconteceria. Só que se algo acontecer e ele perder a cabeça, dessa vez vai ser o Batman que vai até o outro universo para parar. Então vemos nesse momento o Superman de Injustiça sendo mantido preso numa esfera feita especialmente para ele com radiação de um sol vermelho. A radiação que retira os seus poderes. Mas no fundo dos seus olhos, Mas que hacker, né, gente? Droga, coco. 6 pontos. Ó, gente, mesmo eu não descendo hoje, não foi muito ponto que eu subi. Mas tudo bem. Enfim, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.